Olá, muito boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica, poderosa e abundante. Pastor Mateus, mais uma vez com você nesse momento mais do que especial, o nosso clamor do meio-dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito e você estará coberto por nossas orações. Você está chegando agora, já vai deixando o seu like também, que é muito importante. Eu tenho uma palavra de Deus, para entregar para você nesse dia, tá ok? E eu quero falar com você acerca de um tema muito importante. Deus não vai te deixar na mão. Olha que coisa, Deus não vai te deixar na mão. Tenta imaginar alguém que já fez tudo pelos outros, né? Se dedicou, até dinheiro emprestou, se comprometeu, e no momento que essa pessoa mais precisou da ajuda dessa outra pessoa, essa outra deixou ela na mão. Isso é bem triste, não é? Pois é. É muito ruim quando nós ajudamos tantas outras pessoas e quando nós mais precisamos, nós ficamos na mão. Mas hoje eu quero falar acerca de um rei chamado Ezequias, que foi um rei fiel, que confiava no Senhor e era obediente. E quando ele mais precisou da ajuda de Deus, imagina, o Senhor não o deixou na mão. Olha que benção, gente. Ezequias, ele foi um rei que fez o que era certo, o que era reto aos olhos do Senhor, colocou a casa em ordem. Ezequias foi um homem muito usado por Deus, que se dedicou muito a Deus. E o que estava acontecendo na vida dele? A Bíblia Sagrada vai dizer, no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso de número 1, que Ezequias ele estava sendo afrontado por um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. Ele, com todo o seu exército, estavam querendo colocar medo no rei Ezequias, dizendo que iria acabar com ele, que iria destruir ele. De fato, o exército de Senaqueribe era um dos exércitos mais poderosos naqueles tempos bíblicos. Parecia que naquele momento Ezequias estava sozinho, mas lembra do que eu falei logo no início? Deus não vai deixar você na mão. No momento que Ezequias mais precisou da ajuda de Deus, Deus não deixou Ezequias na mão. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus não deixa na mão aquele que é fiel a Ele. A Sagrada Escritura diz que Ezequias era um homem fiel, que era um homem fiel ao Senhor, que tinha sua fidelidade em Deus. Muitos homens fiéis na Bíblia também foram guardados. Veja, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram guardados porque eram fiéis. Daniel na cova dos leões também foi guardado porque era fiel a Deus. Deus jamais vai deixar na mão quem é fiel a Ele. Se você continuar sendo fiel a Deus, pode ter certeza que quando mais você precisar, Ele não vai te deixar na mão. Segunda coisa importante é que Deus ele não deixa na mão aquele que confia nele, porque além de Ezequias ser fiel, Ezequias também confiava no Senhor. Ele tinha um relacionamento muito sólido com Deus Todo-Poderoso. Ele confiava no Senhor de todo o seu coração. Quando o inimigo se levantou contra Ezequias e ele já não sabia mais o que fazer, foi confiando em Deus que ele encontrou segurança, refúgio, um rochedo, porque é isso que o nosso Deus é. E quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, Ele jamais vai nos deixar na mão. Outra coisa muito importante é que Deus não deixa na mão quem guarda a sua palavra. Ezequias foi um rei que guardou a palavra de Deus no seu coração. E quem guarda a palavra vai estar guardado, vai estar livre de toda tribulação, porque Deus ele vai livrar, não da tribulação, mas na tribulação. Não da tormenta, mas na tormenta. Não da tempestade, mas na tempestade. Vem cá, agora deixa eu conversar um pouco com você. Você está vivendo um momento difícil na sua vida, passando uma luta, uma dificuldade, você está enfrentando um momento que você não queria enfrentar? Ok, talvez você já deva ter se frustrado, porque nesse momento que você mais precisou, até os amigos mais íntimos lhe deixaram na mão, não é isso? Mas se eu falar para você que o Deus Todo-Poderoso jamais vai te deixar na mão,
O que ele espera de você? O que ele encontrou em Ezequias: fidelidade, confiança e guardar a palavra no coração. Se você for fiel a Deus, mesmo nessa luta, se você confiar nele de todo o seu coração e guardar a palavra dele no mais íntimo do seu ser, Deus não vai te deixar na mão. Quando Ezequias mais precisou do Senhor, ele não deixou ele na mão. Deus não vai deixar na mão quem é fiel, confia e guarda a sua palavra. Sabe o que Deus fez com Ezequias? Deus enviou um anjo, e um anjo enviado por Deus foi capaz de derrotar 187 mil soldados do rei da Síria, de uma vez só. Esse é o poder de Deus na vida daquele que crê. Confia no Senhor, descansa o teu coração e saiba que Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Essa palavra fez sentido para você? Essa palavra te fortaleceu até aqui? Essa palavra fez você enxergar o Senhor como um Deus que nunca falha, não vai te deixar na mão? Que maravilha! Então, se essa palavra fez sentido para você, se você puder, compartilhe agora, antes mesmo da oração, compartilha com alguém essa palavra. Envia para alguém que talvez está frustrado porque tem um sentimento de abandono dentro de si. Talvez no momento que essa pessoa, talvez um amigo ou familiar, está mais precisando, muitos deixaram na mão, mas envia essa palavra. Envia essa palavra para essa pessoa entender que se ela for fiel, se ela confiar e guardar a palavra, Deus não vai deixar ela na mão. E se nós temos Deus do nosso lado, nós não precisamos de mais nada e de ninguém, não é verdade? Não precisamos ficar esperando, melhor dizendo, pelos homens. Deus pode até usar os homens, mas a nossa esperança e a nossa confiança não está nos homens, mas está em Deus, que toca no coração dos homens. Na verdade, então, envia, compartilha, em nome de Jesus. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se também, tá? Olha, não vai embora não, que eu vou já fazer a oração para te abençoar, viu? Inscreva-se aqui no nosso canal, é gratuito. Todos os dias você recebe uma palavra como essa, uma direção como essa, uma oração que eu vou fazer daqui a pouco, tá ok? Curta também o nosso vídeo, dê o like, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nós vamos orar agora com base naquilo que conversamos. Deus não vai te deixar na mão. Vamos clamar ao Senhor? Feche os seus olhos, se possível, eleve os seus pensamentos a Deus e oremos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, Santo Deus, eterno e amado Pai, o Senhor diz em sua palavra que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e também da tribulação. Que se clamarmos ao Senhor, o Senhor nos responde. Se invocarmos o Senhor no dia da angústia, o Senhor nos livrará e glorificaremos o teu santo nome. É com esse entendimento, meu Pai, que nós nos aproximamos de Ti, pois nós sabemos que o Senhor é um Deus que jamais vai nos deixar na mão. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que jamais vai nos abandonar, que jamais vai esquecer do seu povo, deixar o seu povo à mercê do inimigo. Não! Aqueles que são fiéis ao Senhor, que confiam no Senhor e que guardam a sua palavra, estes serão abençoados por Ti nesses momentos difíceis da vida. Existem pessoas que estão agora, meu Pai, recebendo essa oração, que estão passando por lutas, enfrentando problemas e às vezes com a sensação de abandono, porque quando ela mais precisa da ajuda de alguém, as pessoas fogem, bloqueiam o contato no WhatsApp, visualizam e não respondem. Meu Deus, só o Senhor sabe o que essa pessoa está passando e enfrentando. O Senhor sabe que a luta do Ezequias era uma luta grande, que o inimigo era maior do que Ezequias, mas não era maior do que o Senhor. E o Senhor sabe que o inimigo que essa pessoa está enfrentando, o problema que ela está vivenciando, pode até ser maior do que ela, mas não é maior do que o Senhor. Então, meu Pai, eu clamo nesse momento para onde quer que essa pessoa esteja, norte, sul, leste, oeste, em qualquer lugar desse país ou desse mundo afora, o Senhor alcance essa pessoa com poder e glória, manifestando assim, meu Deus, a Tua grandeza nessa vida, fazendo com que esse inimigo caia por terra e seja envergonhado,
porque Senaqueribe veio para envergonhar Ezequias, mas foi ele quem foi envergonhado pelo Senhor. Ô, meu irmãozinho, estou orando por você. Envergonhados e confundidos serão os teus inimigos e todos os que se levantarem contra ti. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que o Senhor continue abençoando a tua vida de uma forma rica, poderosa e abundante. Assim nós já agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, glória a Deus. Que palavra hoje, hein, amigos? Que revelação. E uma oração como essa não tem como Deus não ouvir, não é verdade? Se essa palavra falou com você, ó, expresse por meio dos comentários a sua satisfação. Sabe, o quanto Deus falou com você através dessa palavra. Escreva aqui: Deus não vai me deixar na mão. Escreva: Deus não vai me deixar na mão. É uma expressão de confiança que você escreve aqui nos comentários, tá ok? Ministro Mateus vai ficando por aqui. Que Deus te abençoe muito, mas muito, que você merece. Você é uma bênção, tá? Você é uma bênção. Claro que somos pecadores, entenda? Erramos e falhamos. Quando eu digo que merecemos, não é nesse sentido de perfeição, tá? Que fique bem claro isso. Que todos nós somos pecadores e erramos bastante. Mas eu digo que seu esforço, sua dedicação, sua fidelidade, você entendeu o que eu quis dizer, não é? Deus é contigo, tá bom? Forte abraço, até a próxima oração. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.